Estamos de volta ao vivo, praia de Copacabana do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tem Brasil e Turquia, a decisão do masculino. Agora há pouco nós acompanhamos o título bicampeonato mundial do feminino, com o Brasil 2-7-0 para cima da Alemanha. Agora o jogo no masculino promete ser muito complicado também. Queria conversar rapidamente com o Leone Nascimento aqui sobre essa vitória feminina. Ele até falava no início da transmissão, seria um jogo complicado, mas eu acho que o Brasil facilitou o jogo pelo ótimo segundo set que fez, abrindo 10-0 logo no início. Não é isso, Leone? Correto. O Brasil dominou o segundo set de forma absoluta, vamos dizer assim, abrindo 8-0 logo de início, embora tivesse ainda um tempo para reação, quebrou o ânimo da equipe adversária, que já tinha perdido um primeiro set. Eu acredito que a grande atuação da Zezé batendo aquelas bolas de fora no primeiro set, garantindo para nós já 1-0 em termos de set. E no segundo tempo, a Alemanha tendo que perseguir o marcador que estava alto já, cometeu muitos erros, e é normal isso acontecer. O tempo joga contra, né? E o Brasil indiscutivelmente foi a melhor equipe do campeonato, sem sombra de dúvidas. E terminou invicta a seleção brasileira no feminino com 7 vitórias em 7 jogos, realmente uma grande campanha. A torcida brasileira está na expectativa, as duas equipes estão no aquecimento, daqui a pouquinho tem Brasil e Turquia no masculino. Vamos falar um pouquinho de tênis, né? Hoje tivemos a decisão do Tênis Masters Cup, que acontece em Xangai, sempre no final do ano, reunindo os 8 melhores da temporada 2006. E tivemos uma decisão com o suíço, né, o número 1 do mundo, todo poderoso Roger Federer, enfrentando o americano James Blake. E quem que você acha que ganhou, hein? Joga muito realmente o Roger Federer. Tá aí com o título da Masters Cup. Olha a imagem da praia aí, a praia com bastante gente. Não tem tanta gente assim para um domingo, porque o tempo está nublado, né? Mas agora está abrindo um pouquinho, o calor é forte aqui no Rio de Janeiro e por isso o Praia de Copacabana já recebe muita gente aí e você tem as imagens agora da arena. Essa arena, exatamente essa arena aqui em Copacabana, que vai receber o torneio internacional, né, de tênis. A última etapa que acontece aqui no Brasil, a 6ª etapa, né? Tem muito tênis ainda nesse final de ano para você. E você vai acompanhar entre 4 e 10 de dezembro, aqui mesmo nessa arena de Copacabana, o torneio internacional de tênis, participação de grandes tenistas brasileiros, tenistas também de fora, tenistas argentinos, e você vai ter oportunidade de acompanhar, claro, a cobertura completa aqui no Sport TV 2, fora a final da Copa Davis, entre 1º e 3 de dezembro, Rússia e Argentina, na grande decisão da Copa Davis, que você vai acompanhar direto de Moscou. Bom, seleção brasileira está aí realmente no aquecimento. Deixa eu conversar com o Bruno Cortes, que está lá embaixo na quadra, e o Bruno vai trazer informações dessa seleção masculina, que vai ter um jogo duríssimo daqui a pouco, hein, Bruno? É verdade, eu tô aqui ao lado do técnico brasileiro, Antônio Guerra Peixe. A seleção brasileira nessa Copa do Mundo, nesse Mundial aqui no Brasil, começou mal, mas se encontrou na hora que tinha que se encontrar, né, Guerra Peixe? Não, na verdade, a gente não começou tão mal quanto as pessoas pensam, porque nós começamos enfrentando o campeão mundial e o vice. Né? Já para quem vem de um treinamento longo, a rapaziada sente um pouco o time renovado. Eu achei até o resultado bem satisfatório, a maneira como eles se comportaram. E depois crescemos na competição e desde o início eu estou falando, não existe equipe melhor. Entendeu? As equipes se equivalem muito no masculino. Esperar desse jogo agora contra a Turquia, que foi um adversário que acabou vencendo o Brasil na primeira fase. Mas foi no 1 contra goleiro, que é um pênalti em movimento. Jogamos bem a partida e temos tudo para ganhar o jogo. Seleção brasileira masculina tentando o título inédito, o melhor resultado da seleção brasileira masculina mundial de handebol de areia foi um 3º lugar em 2001, Lucas. Ok, obrigado, Bruno Corsi. É bom a gente explicar esse jogador contra goleiro aí. É o seguinte, se termina o jogo empatado 7-1, 7 para cada equipe, né? Aí nós temos esse jogador contra goleiro, que é um pênalti em movimento, né? Como bem explicou aí realmente o técnico Antônio Guerra Peixe, que é o seguinte, o jogador ele vem caminhando, né, em direção ao goleiro, e aí ele arremessa, ele tenta o arremesso e aí pode girar, pode arremessar, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, mas de preferência, claro, botar a bola lá dentro e fazer o gol nessa decisão aí, que é um chamado shootout ou desempate, né, que é o jogador contra goleiro. Mas isso só se terminar empatado, se cada equipe ganhar um set. E se por acaso o set terminar empatado também, aí nós temos o chamado gol de ouro, quer dizer, quem fizer primeiro leva o set. Então daqui a pouquinho teremos esse primeiro set de partida do Brasil contra a Turquia no masculino. E o Bruno falava da campanha
da seleção brasileira. E realmente o Brasil começou com 2 derrotas, né? Perdeu para a Turquia, exatamente a Turquia por 2-1 na estreia, né? No desempate, depois perdeu para o Egito por 2-0. Depois o Brasil foi crescendo, né? Ganhou da República Dominicana por 2-0, perdeu para a Alemanha por 2-0. Aí já nas quartas de final, 2-0 para cima da Croácia e voltou a enfrentar o Egito, que tinha perdido por 2-0, e na semifinal ganhou do Egito por 2-7-1, passando assim para essa decisão. O Egito que acabou ficando em 4º lugar e a Espanha na 3ª colocação. Tivemos hoje a disputa de 3º lugar, com a Espanha vencendo por 2-7-1. Bom, falamos um pouquinho agora de handebol de areia. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Mundial de Vôlei, né, que está acontecendo no Japão, o Mundial de Vôlei no masculino, e hoje o Brasil infelizmente perdeu. Foi a primeira derrota da seleção brasileira, tomara que seja a última nesse Campeonato Mundial de Vôlei masculino. A França acabou vencendo por 3-7-1, seleção francesa que já chegou à decisão da Liga Mundial de Vôlei exatamente contra a seleção brasileira, foi bronze no último Campeonato Mundial, é uma fortíssima seleção e hoje derrotou o Brasil por 3-7-1. Vamos ao último ponto desse jogo com a narração do Daniel Pereira. O Brasil que tinha vencido a seleção cubana 3-1, venceu a Grécia 3-0 e hoje perdeu para a França por 3-7-1. Próximo adversário da seleção brasileira vai ser a seleção da Austrália do Campeonato Mundial de Vôlei masculino. Esse jogo aconteceu hoje pela manhã, às 7 da manhã, horário de Brasília. E você tem sempre a cobertura completa nos canais de Sport TV, mostrando o melhor do Mundial de Vôlei masculino. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, com o Leone Nascimento aí da seleção masculina. Essas derrotas que o Brasil teve na primeira fase, foram 3 derrotas e 1 vitória, e hoje contra a Turquia. Dá para fazer igual a seleção brasileira feminina que conseguiu uma grande vitória, ou você acha que a Turquia entra com favoritismo para esse jogo, hein, Leone? Eu concordo com o Guerra quando ele diz que é um total equilíbrio entre as equipes. E é realmente, a não ser a República Dominicana, que está iniciando nessa modalidade, as outras equipes todas sempre jogos equilibrados. E chegamos numa final que a Turquia tem realmente uma grande equipe, sempre destaque nos outros mundiais anteriores, mas o Brasil chegou à final, então quem chega à final tem condições de ganhar o jogo. Com certeza, vamos daqui a pouquinho então para o início do jogo. Já terminou o aquecimento aí das duas equipes e já teremos os hinos nacionais e teremos o início da partida também. Lembrando que hoje tem rodada importante do Campeonato Brasileiro. É uma rodada que pode definir o São Paulo aí como campeão brasileiro. E você acompanha logo mais Cruzeiro e Santos, transmissão para todo o Brasil, menos os estados de Goiás e Minas Gerais, que vão ficar com Botafogo e Goiás. 5h30 da tarde, horário de Brasília, a transmissão começando. E claro que hoje, durante todo o dia de hoje, nós temos flashes ao vivo da concentração do São Paulo, mostrando toda a preparação do São Paulo, que hoje pode ser campeão brasileiro se conseguir a vitória em cima do Atlético Paranaense. Vamos então primeiro ao hino nacional da Turquia. Tivemos o hino nacional da Turquia, agora vamos acompanhar o hino nacional brasileiro.
Vale um título mundial inédito para a seleção brasileira no masculino. No feminino, tivemos o bicampeonato da seleção brasileira e agora vale a nossa torcida pelo Brasil. Brasil e Turquia. O jogo começando daqui a pouquinho e você acompanhando ao vivo aqui no Sport TV 2, Campeonato Mundial de Handebol de Areia. A gente já trouxe no primeiro jogo aí as regras, né, desse esporte que é novo para muitos brasileiros, mas sem dúvida que o jogo é bastante dinâmico, deu para ver que a emoção do início ao fim. E a gente daqui a pouquinho vai ter o início dessa decisão também no masculino. Seleção da Turquia que derrotou a Espanha, que ficou na terceira colocação. E a vitória foi por 2-0. Agora foram 2 sets muito difíceis. Turquia venceu o primeiro set 19-18 e venceu o segundo 18-16. Quer dizer, foram 2 placares aí bem apertados da vitória da Turquia na semifinal. Enquanto que o Brasil ganhou o Egito, né, por 2-1, perdeu o primeiro set por 11-10, depois venceu o segundo 15-14, olha só como foi apertado o jogo, e depois no chamado desempate, jogador contra goleiro, em movimento o jogador vai em direção ao goleiro para tentar o gol, e aí o Brasil venceu por 6-2, hein, Leone? Foi uma excelente atuação do goleiro Emanuel, que defendeu tanto no 1 contra o goleiro na decisão, também durante o transcorrer do jogo, ele fez defesas excepcionais e realmente tem sido um destaque na equipe brasileira. Brasil! Aí, clima da seleção brasileira. E a reunião também dos jogadores turcos para essa decisão. E sempre é assim, né? São 10 jogadores a relação das duas equipes e aí o técnico um pouquinho antes da partida descarta dois que não ficam nem no banco de reservas. No caso do Brasil foi o Edu, que é um dos goleiros, mas é goleiro, como a gente chama mesmo, né? É goleiro da posição que está fora, e o Jeft também, que é lateral direito número 4, também está fora. Portanto, são 8 jogadores da seleção brasileira e 8 jogadores da Turquia também. A Turquia que eliminou o Guslan com a número 3 e também o Arslan com a número 7. São os 2 descartados, vamos dizer assim, da seleção turca, que não ficam nem no banco de reservas, porque é uma relação de 10 jogadores, né? Mas somente 8 podem ficar para essa decisão. Dupla de arbitragem para o jogo, Cyril Roland e também o Jérôme Roland, né? Os 2 franceses para essa partida. Foram os 2 melhores árbitros do campeonato, no meu entender. Aí, começando o jogo, tá valendo. Primeira posse de bola da seleção brasileira. Vale um título inédito para o Brasil do handebol de areia no masculino. Seleção brasileira aí com a posse de bola. A bola chega do lado esquerdo com o Gil. Primeira finalização errada do Brasil. Bruninho precipitou o arremesso. A Turquia agora tem a posse de bola com o Doni. Doni é o lateral direito, né? Olha a chance aí, o bloqueio. O jogador brasileiro acabou invadindo a área, né? Então a posse de bola é da Turquia. De novo o Doni. Bola chega pelo meio. E aí é gol de goleiro, né? Vale 2-0 para a Turquia. Esse número 5 que está jogando de coringa é muito bom jogador. Ele, o Mas, né? Com a número 5 foi ele o autor do gol que valeu 2 para a Turquia. Bruno. Olha aí o arremesso. Boa defesa do goleiro da Turquia. Ele deu pênalti. Na sequência, marcação de pênalti. Pênalti que favorece a seleção brasileira. E agora o Ramazan Doni, né? Acabou se desentendendo com o goleiro, com o Demir. Vamos lá. Cobrança de pênalti à seleção brasileira. Pênalti que vale 2 também. O Fábio no último vai para a mundial, cobrança. esse goleiro foi considerado o melhor goleiro desse último mundial. Vamos ver agora se o Fábio não vence. O Fábio bastante experiente, 33 anos, 1,86 m. O Fábio. Vamos lá para o arremesso. Gol do Brasil de pênalti. Gol que vale 2. 2 para o Brasil, 2 para a Turquia. 1 minuto e meio de partida. A gente viu de novo por trás o gol para você. O gol de pênalti do Fábio. Primeiro gol do Brasil. Doni. Bola chegando pro
número 5, né? Ele e o Mas. Houve falta ali, outra vez o Ele e o Mas. Agora abre o jogo na esquerda, outra vez ele pelo meio. Deu defesa, hein? Boa defesa do Emanuel. Agora é a chance, gol de goleiro. Emanuel fazendo o segundo gol do Brasil. Gol que vale 2-4 Brasil. 2 para a Turquia. E olha, Leone, a gente conversava antes da transmissão, dizendo que o Emanuel é um goleiro experiente de praia, está acostumado a jogar handebol de areia, né? Então ele sabe fazer gol como ninguém, assim, gol de goleiro, né? É verdade, e ele tem aproveitado quase todas as chances. Eu acho que 90% das chances desse tipo de arremesso ele aproveitou. E é um gol lindo, né? A gente viu de novo a distância, né? Ele tem muita precisão, realmente belíssimo gol do Emanuel. Boa roubada de bola da seleção brasileira. Brasil 4-2 e tem a posse de bola de novo. Estamos chegando quase a 3 minutos, primeiro set para você. Bruno, aí o Bruninho, abrindo o jogo na esquerda de novo com o Gil. Outra vez chegando para o Gil, é gol do Brasil. Gol que vale 2, hein? O Brasil abre 4 pontos de diferença, 6 Brasil, 2 para a Turquia. É gol aéreo, né, esse gol aí do Gil. Exatamente. Erielmas. Tony pedindo ali pelo lado direito. Outra vez o Erielmas. Trabalha a posse de bola a seleção turca. Gol que vale 2 também. Girou o jogador turco. 6 para o Brasil, 4 para a Turquia. Primeiro set. Bruninho. Gil outra vez o Bruninho. Aberto ali pelo lado direito o Fábio. Bola do Bruninho. Passe é bom e gol do Brasil. Excelente assistência do Bruninho. Gol do Flávio. Flávio Carcelati com a número 8, jogador de 36 anos, também experiente, marcando um belo gol para o Brasil. 8-4 Brasil. O Halak joga para o Doni. Tem o Erielmas ali pelo meio. Passe errado, bola de graça para a seleção brasileira. Recuperando mais uma posse de bola. E aí já sai o goleiro Emanuel, né, que é goleiro mesmo, né, e entra o Bruninho, que é o Coringa da seleção brasileira, como é chamado aí no handebol de areia. Foi falta, hein? Pênalti outra vez. É, ele deu pênalti em cima do Bruninho. Bruninho subindo para finalizar, subindo para arremessar. Foi travado, a gente está vendo o lance aí por outro ângulo. E por isso o pênalti está marcado, favorece o Brasil. Olha, de novo vai o Fábio para a cobrança, hein? Você vê como o goleiro se adianta bastante, né? Fica ali bem perto do jogador que vai cobrar o pênalti. Fábio já marcou no primeiro. Vamos ver agora no segundo pênalti. Pode fazer o 10º ponto do Brasil, hein? Tá aí, é gol do Brasil. Gol que vale 2, 10 para o Brasil, 4 para a Turquia. Vamos caminhando já para 5 minutos desse primeiro set. Brasil muito bem no jogo até aqui. Contra a seleção turca, que é a vice-campeã mundial, né? Bom lembrar isso. Olha aí que grande defesa do Emanuel. Com a perna esquerda ele conseguiu uma belíssima defesa. Erielmas. Doni girando. Belo gol, hein? Gol da Turquia. 10 para o Brasil, 6 para a Turquia. Ele faz o giro e tem que treinar muito, né? Porque é um giro de 360 graus, depois o arremesso fortíssimo e preciso, né? O que é mais difícil. E com a defesa em cima, né? É. Uma marcação para cima dele também. Olha aí, boa defesa do goleiro. Saída do Demir. E na sequência a posse de bola da Turquia. Agora o Bruninho, sem querer, passou por cima do jogador, o Doni ali, ficou caído. O Flávio errou essa bola, mas ele vem jogando muito bem de pivô. O Flávio é decano, porque ele começou naquela seleção que eu dirigi em 95. Então ele já tem 11 anos de handebol de praia na seleção brasileira. É, e realmente mostra bastante experiência, né? E olha, logo mais tem que estar na área para você, com gols, giro pelos estádios e também, claro, a expectativa é uma rodada que pode definir o título brasileiro para o São Paulo. A partir de 1h30 da tarde, você vai acompanhar ao vivo o Tá na Área nesse domingo. Uma rodada importantíssima do Brasileirão. O Brasil vai vencendo 10-6. E gol agora de goleiro, né? E olha o Emanuel.
Olha aí, ó. Gol de goleiro de um lado, gol de goleiro do outro. 12 para o Brasil, 8 para a Turquia. Manuel tem muita experiência com relação a gol de goleiro. A gente vem chamando a atenção porque ele é muito esperto, né? Se aquela transição do Coringa sair para o goleiro entrar não for muito rápida, ele vai botar lá dentro de novo. Posse de bola da seleção brasileira. É realmente um goleiro que vem fazendo a diferença para a seleção brasileira, o Emanuel, hein? Gil aberto pela esquerda, Fábio. E agora fica caído o Cirilo. Entrou areia no olho, aí é um problema, né? Ele parou na mesma hora porque muita areia no olho. Vai ter que levar água ali. Vai demorar um pouquinho para se recuperar, né? Não tem jeito, porque ele mergulha com vontade, né? Aquela história, porque se você mergulha com vontade na areia para ficar com a bola, isso pode acontecer. O papo com Armando Nogueira está de volta. E no primeiro programa, o convidado é o professor Maurício Murad. Armando Nogueira e Paulo César Vasconcelos discutem a violência nos estádios, que ela influencia no comportamento do torcedor. Papo com Armando Nogueira, nesta quarta às 6 da tarde no Sport TV. Está de volta, né? O Papo com Armando Nogueira. Lembrando que durante toda a nossa programação dos canais de Sport TV, você tem as informações ao vivo do São Paulo, toda a preparação do São Paulo para o jogo de logo mais. São Paulo vencendo o Atlético Paranaense, fica com o título brasileiro, hein? Olha o Brasil chegando, que golaço! Belíssimo gol, gol que vale 19-14. Foi por cima do goleiro, agora o Antônio com a número 5, ele e o Mas. Olha a chance da Turquia, gol que vale 2, hein? Girou e girou bonito os Kokten com a número 9. 19-16, vai terminar o primeiro set. A Turquia vai ter que marcar avançado agora. E o Brasil, o Guerra pediu tempo muito corretamente, porque faltam 15 segundos. E posse de bola do Brasil, nós temos que finalizar, que seja de 1 para garantir a vantagem, vamos dizer. Não... Vai levantar esse passivo aí. Sai um pouco para resolver. Mais um, dois. Mais um, dois. Lateral. Se alguém estiver preso aqui, pula e nem Ei, presta atenção em mim. Tem uma velocidade boa de perna. Eu vou chamar o cara e vou aparecer. Vou chegar para receber de você. Calma. Não é nada a bola não. Não é nada a bola não. Trabalha a bola, não é nada não. Beleza? Aí, galera. Vamos lá, tá. Você levantou, cara. Joga a bola no fundo. Não, Até ele pegar a bola. Vamos. E a gente ouve uma mistura de sotaques, né, das várias regiões do país ali, né? Mas, olha, sem dúvida que tem que organizar mesmo, porque 15 segundos para acabar e aquela história, né? O Brasil com 3 pontos na frente tem que valorizar ao máximo essa posse de bola e vai ter pressão na marcação agora. Finalzinho de primeiro set, Brasil podendo sair na frente com 7-0. Bruninho, para ele de novo, vai tentar o arremesso. Boa bola. Grande defesa do goleiro turco. Posse de bola da Turquia, saída, gol de giro. E não valeu não, hein? Ou valeu? Não, a arbitragem está dizendo que sim. Mesmo assim, o Brasil levou. Mas é que acabou o tempo, por isso. Zerou o cronômetro, mas a arbitragem disse que valeu. Mesmo assim, o Brasil conseguiu a vitória, hein? 19 para o Brasil, 18 para a Turquia. 7-0 o Brasil no jogo. Já já a gente volta com o segundo set para você. Sport TV, o canal campeão. Praia cheia em Copacabana, em toda a orla do Rio de Janeiro, em toda a orla do Brasil, né? Praia cheia. Bom, Leone Nascimento, tivemos aí um primeiro set até difícil no finalzinho, mas o Brasil, principalmente com o goleiro Emanuel, fazendo aí a diferença, né? Realmente, Emanuel fez a diferença, mas acontece, com isso o Brasil fez uma vantagem inicial muito forte, como nós estávamos comentando antes, que um primeiro set ganho, o segundo tempo dá uma tranquilidade, um segundo set, tranquilidade total para a equipe. Agora, vai ser um jogo disputadíssimo, porque a Turquia provou já no primeiro tempo. Vamos lá então, vamos chamar o Marcos Pérez, que vai trazer informações do São Paulo. Diga lá, Marcos Pérez. Morumbi, das mediações do Morumbi em São Paulo. Então você, a partir de 1h30 da tarde, você vai ter no Tá Na Área as informações completas
sobre essa rodada aí, rodada decisiva do Brasileirão. Falar em decisivo, vamos a um set decisivo agora, né? O segundo set, se der Brasil, o Brasil fica com o título mundial também no masculino. Aí tá valendo, primeira posse de bola é da seleção brasileira. Tem que ter tranquilidade o Brasil para tentar vencer também esse segundo set, levar o jogo e levar o título mundial em cima da Turquia. Bruninho, boa bola, hein? Do lado direito. E o gol do Fábio, primeiro gol do Brasil, gol que vale 2-0 para a seleção brasileira. Chegando agora a Turquia, belíssima defesa do Emanuel, no cantinho esquerdo ele mergulhou para fazer a defesa. O arremesso foi do Yilmaz, que é o Coringa da Turquia, mas que até agora não vem pontuando muito não. E no primeiro set não teve muito espaço, e quando a bola passa pela defesa, não passa pelo goleiro. Turquia na roubada de bola, mas agora com falta, né? Reclamou muito o Mutaf com a número 10, mas a arbitragem marcou falta. É porque não pode tomar bola que está na mão do... Olha o Brasil, e gol do Brasil, gol que vale 2. Mais um belo gol do Gil. Com a número 7, o Brasil abre 4-0, assim como aconteceu no feminino. O Brasil começa melhor o segundo set, hein? 4-0, Yilmaz. Aí tentou o giro, se desequilibrou, caiu o jogador da Turquia. E a arbitragem marcando posse de bola turca, né? De novo. Yilmaz. Passe pro Oskoten. E aí, gol girando, gol que vale 2. 4 para o Brasil, 2 para a Turquia. Campeonato Mundial de Handebol de Areia que você está acompanhando ao vivo aqui no Sport TV 2. Vamos ver o Bruninho, passe é bom pro Gil, na trave é gol! Gol que vale 2 da seleção brasileira. 6 para o Brasil, 2 para a Turquia, passamos de 2 minutos. Cada tempo é de 10 minutos, hein? Olha a chance aí da Turquia. Emanuel, sensacional de novo, o goleiro do Brasil. Ele voa para cima do atacante, né? E aí não deu para o Doni, que gira com muita facilidade, tem um arremesso muito forte. E agora a bola na rede pelo lado de fora. Posse de bola do Brasil. 6 Brasil, 2 para a Turquia. Bruninho, vamos trabalhar essa posse de bola. Bruninho, gol do Brasil, gol que vale 2. É gol de goleiro, né? Gol de Coringa. Muito bom, porque foi um 2 rapidinho entre Flávio e Bruninho. Funcionou muito bem. Brasil abre 6 de vantagem. Vamos chegando a 3 minutos já desse segundo set. Outra vez a Turquia. E agora foi esperto, né? Porque o Emanuel, ele sai para cima do atacante. Ele jogou por cima. Belíssimo gol. Gol do Brasil também. Excelente saída. O Emanuel está muito rápido nessa saída e está ajudando. Quando ele não faz o gol direto, ele proporciona a oportunidade de fazer... E olha, o placar é de 10-4, hein, para a seleção brasileira. 10 Brasil, 4 para a Turquia. Esse é o segundo set do jogo para você. Agora não deu para entender o que a arbitragem francesa marcou. Não, o Flávio segurou a bola, né? E largou e voltou a segurar como se fosse, praticamente o árbitro deu como se fosse 2 dribles. Olha a chance aí da Turquia, outra grande defesa do Emanuel. Bola pelo alto ali, e o Doni é um jogador que gira e tem um arremesso muito forte, né? Sempre ali aberto pela ala direita. E o Emanuel está tendo muito trabalho, mas está conseguindo grandes defesas. Está levando o Brasil esse título mundial inédito no masculino. Bruninho, lindo lance do Bruninho, é gol! Gol que vale 2 o Brasil. O Brasil abre 8 de vantagem, 12 Brasil, 4 para a Turquia. Excelente finta do Bruninho, fingiu que ia passar e entrou com toda a força e meteu o gol. Yilmaz, agora o passe foi bom, gol de Coringa, gol que vale 2. 12 para o Brasil, 6 para a Turquia, gol do Yilmaz. Que sempre, geralmente, né, o Coringa é o principal jogador do time, um dos mais habilidosos, porque ele tem que fazer o gol e, se necessário for, ele tem que voltar rapidamente para tentar defender. Olha o Bruninho, gol do Brasil, gol que vale 2. E o Bruninho é extremamente habilidoso, é grande jogador. E cada gol dele vale 2 pontos, né? Exatamente. E ele também é habilidoso na assistência para os companheiros.
14-6. Passe com o Skoten. Emanuel, pé direito, conseguiu a defesa. A bola saiu, posse de bola ainda da Turquia. Já passamos da metade desse segundo set, hein? Vai dando o Brasil tanto no feminino como no masculino. Mas tem muito jogo ainda. O Skoten girou. Gol da Turquia. É gol que vale 2. A marcação forte ali do Cirilo, mas não adiantou não. Ali na trave. Mas ele deu pênalti. A arbitragem francesa marcou pênalti agora, hein? Eu não vi direito o lance. Ele deve ter percebido algum lance fora da ação, vamos dizer, do jogador que estava atacando. Vamos rever. Eu sinceramente não vi nada de irregular, não. O Leone tá vendo de novo o lance também. Eu tenho a impressão que o Flávio estava na ação para receber o passe do Fábio e foi empurrado. A arbitragem francesa marcou. E olha, a chance de mais um, gol de 2, hein? Olha aí, é de 2. É do Brasil com o Fábio cobrando o pênalti. Ótimo aproveitamento nas cobranças de pênalti do Fábio, número 3 do Brasil. Brasil com 16-8. Lucas, esse lance também não houve reclamação dos turcos, e provavelmente realmente aconteceu, né? Posse de bola continua sendo da Turquia. Vamos caminhando já para 6 minutos desse segundo set, hein? Outra vez o Skoten. Outra vez ele consegue o gol girando. O gol que vale 2, 16-10 para a seleção brasileira. E ele gira para fora e o Cirilo que está marcando não está percebendo isso. Porque já não é a primeira vez que ele entra ali com liberdade para girar e arremessar, né? Posse de bola continua sendo do Brasil. Recebendo uma marcação muito forte o Flávio ali como pivô. Ele com o Bruninho, tá valendo. Bruninho arremessou com velocidade, boa defesa do goleiro Demir. Posse de bola é da Turquia. E o Demir está reclamando que os jogadores brasileiros estão pisando na linha na hora do ataque, né? Já reclamou mais uma vez com a arbitragem francesa. O Skoten. Ele e o Márcio. Bom passe, Emanuel. Sensacional de novo o goleiro do Brasil. Ele voou, ele vibra sempre, né? Tá vibrando de novo o Emanuel. Sensacional o goleiro brasileiro. Vai sendo diferencial. No primeiro set o Brasil venceu 19-18. A bola está escorregadia, né? A bola fica molhada por causa do suor dos jogadores em quadra. Então o Bruninho tratou de ir lá e trocar a bola. Mas Fábio. Esse lance da bola não é normal. A bola mais usada é porque a bola é muito nova. Olha a chance, mais um do Brasil com o Gil. Marcando mais um gol que vale 2, em 18-10. Passamos de 7 minutos. O Brasil vai se aproximando do título mundial. Gol da Turquia. É gol que vale 2 também. E aí o Brasil errou na saída de bola. Bola de graça para a seleção turca. 18-12, a diferença cai para 6 pontos. O Brasil tem que se cuidar. Olha aí a chance. Agora gol que vale 2. Mais um do Doni, né? O Ramazan Doni com a número 6. 18-14. Agora a diferença desabou para 4 pontos. E tem muito jogo ainda. O Fábio reclamou mais uma vez a bola escorregadia. A bola fica com o Bruninho. Gil valorizando a posse de bola da seleção brasileira. O passe na frente. Marcou falta. Marcou falta, posse de bola do Brasil de novo. E a todo instante os jogadores turcos ficam reclamando, né? Para parar o cronômetro. Eles querem a todo instante parar o cronômetro por causa desses lances de falta, né? E a gente viu de novo que realmente houve falta em cima do Flávio. Olha a chance do Gil, a bola tocou na areia, acabou subindo demais, foi para fora. É um momento nervoso para a seleção brasileira que está na frente, mas a diferença é só de 4 pontos. Passamos de 8 minutos, jogo nervoso no finalzinho. Emanuel consegue uma grande defesa. Outra vez salvando o Brasil. E aí usando a experiência, ele trabalha mais um pouco a posse de bola. Entrou agora o Daniel Baldassin, né, com a número 9. Bruninho pro Baldassin. Bola chegou pro Gil. Defesa do goleiro Demir.
Olha a Turquia recuperando a posse de bola. Emanuel tentou salvar, mas não deu. Gol que vale 2, 18-16, hein? Brasil parou nos 18 neste segundo set. Chegou a estar 18-10, agora 18-16, foram 6 pontos seguidos a Turquia. Bruninho, gol do Brasil. É gol que vale 2, hein? O Brasil chega a 20-16. E houve uma punição para alguém. Foi por um jogador turco número 4. Vão atacar com menos 1. Vai ficar fora, então eles vão ficar só com 3 jogadores, né? O Coringa com mais 2 jogadores, somente 3 agora na Turquia. E olha, faltando menos de 1 minuto agora para acabar. Brasil vai se aproximando do título mundial. O Gil reclamou, disse que não houve falta não, mas a arbitragem marcou. De novo, o Zoc tem ali para o número 9, sempre caindo pela esquerda. Agora o arremesso de longe, bola vai para fora. Bola vai para fora, o Brasil tem 4 pontos de vantagem. Jogadores já comemoram na areia de Copacabana. Brasil com título mundial inédito no masculino, no feminino. Só tranquilidade agora, houve pedido de tempo do Brasil. E esse pedido de tempo, Lucas, eles deixam correr um pouquinho de jogo para quebrar mais uns segundos. Ganham uns segundos e ganham o tempo e depois, então, sobra menos tempo. Temos 34 segundos para acabar o jogo. Não tem nada de campeão. Porra, 34 minutos, 35 segundos. É uma eternidade nessa porra desse jogo. Bom, trabalho, afasta. Se o cara afastar contigo, vocês jogam 2. Eu vou aparecer. Não, mas aparece do lado. Não, eu vou aparecer para receber essa bola. Ok? E olha só. Pode. Agora no 1. Se for o caso, 1-5. 1-5. Sem pressa. Vamos, galera. Claro, Leone, sem pressa nenhuma, né? Faltando aí poucos segundos para o título mundial inédito, não pode ter pressa, né, Leone? E o Guerra pediu o gol de 1. Gol de 1, porque aí nós vamos ficar com 5 pontos de frente. Aliás, melhor dizendo, 5 pontos de frente. E eles têm, como é que eles vão tirar 5 pontos em tão pouco tempo? Verdade, mesmo com 2 ataques de 2 pontos, eles não tirariam essa vantagem brasileira. Brasil muito perto, Bruninho acertou o passe, olha a chance do gol. Gil, gol do Brasil! E é gol que vale 2. O Brasil vai ficando com o título mundial também no masculino. Vai terminar a partida. Oscotem. Andou o jogador turco. Andou o jogador da Turquia. Jogadores já comemoram. A torcida também. Vai acabar o jogo aqui em Copacabana. Bola pro alto. E o Brasil fica com o título mundial. O Brasil é campeão mundial também no masculino no handebol de areia. 22-16 no segundo set. 2-0 Brasil contra a Turquia. E que festa bonita aqui em Copacabana. Bruno Conte, no meio da confusão, hein, Bruno? Muita festa aqui, o Emanuel, que foi um dos responsáveis, ajudou muito nesse título. O que significa esse título inédito no Brasil, Emanuel? Cara, significa uma vitória muito grande, cara. No ano passado eu fui cortado da seleção, nesse ano eu consegui voltar, Deus me ajudou, me deu força, eu consegui dar a volta por cima. Ralamos muito, 1 mês treinando, cara. 1 mês, chegamos aqui, perdemos 2 jogos que a gente não podia perder, demos a volta por cima. Só Deus mesmo para ajudar a gente, só Deus, nós somos campeões. No ano passado nós fomos os últimos colocados. Nesse ano nós demos a volta por cima e somos campeões mundial. Graças a Deus! Agora, Emanuel, não satisfeito em fazer grandes defesas hoje, ainda fez alguns gols de muito longe, né? A gente treina muito isso. A gente treina muito. A gente bate 50 bolas por dia de um gol para outro, 100 bolas. Então a gente treina para isso, quando eu tomar o gol, sair rápido e fazer o gol. Acho que agora o brasileiro começa a conhecer um pouco mais esse esporte, esse handebol de areia? Não, o Brasil já conhece, só não é muito divulgado aqui no Brasil, porque aqui no Rio é febre, handbeach é febre. Tem circuito carioca, onde fica lotado e com certeza com esse título mundial vai contagiar todo o Brasil. Parabéns, Emanuel, muita festa aqui dos brasileiros. Olha aqui, querendo mandar um recado, vamos mandar um recado. Galera de Maceió, Ricardo Mago, número 3, sua homenagem, Divaldo da galera da borracheira, minha mãe, a galera toda, minha família, minha sobrinha. Beijo, te amo. Campeão mundial. Fábio, fala um pouquinho dessa campanha do Brasil. Começou mal na primeira fase, teve 3 derrotas, apenas uma vitória, e depois
venceu as equipes que tinha perdido na primeira fase, venceu o Egito, agora vence a Turquia. Como é que foi essa volta por cima da seleção brasileira? Isso é simples. Bastante trabalho e dedicação de todos os atletas, todos que estão aqui. Nós não ganhamos nada da seleção brasileira, da confederação, para estar aqui jogando. É só amor e muito amor. Inclusive, a gente coloca substituto na escola, na academia, para substituir para estar aqui. Nós estamos juntos há 30 dias treinando. E aí é o resultado. Campeão masculino e campeão feminino. Galera, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Brasil! Ricardo Mago! Aí o Fábio muito emocionado, todos os jogadores brasileiros, comissão técnica aqui também, comemorando o técnico muito. foi suspenso agora, né? O Antônio Guerra Peixe, todo mundo segurou o Antônio Guerra Peixe, suspendeu água em cima dele, então uma festa incrível em cima do técnico aí da seleção brasileira e também, claro, um dos grandes responsáveis, né? E chegar nele aqui, Lucas, agora muita festa aqui, areia, água, sobrando água, areia para todo mundo aqui. O Antônio Guerra Peixe, que antes do jogo falava com a gente, né, que aqueles resultados na primeira fase não eram nada de inesperados. Agora a seleção brasileira conseguiu vencer as seleções que tinha perdido, né, naquela primeira fase, Egito, depois Turquia. Qual foi a conversa que você procurou ter com os jogadores depois daquela primeira fase que o time perdeu 3 vezes? Em que pese a idade da maioria, são atletas experientes, com um excelente controle mental. E fundamental entender que nessa modalidade todos são iguais, não tem negócio de melhor que o outro, isso não existe. Se ganha jogando, e a gente ganha jogando. Agora, Antônio, para o brasileiro que agora está começando a conhecer esse esporte, o handebol de areia, você já vê realmente esse esporte se popularizando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em geral? Olha só, a gente faz etapas, a gente tem etapa nacional, a gente já tem etapa no Rio de Janeiro já com 5 anos. Precisa uma estruturação melhor, um entendimento das instituições com a mídia, para que a modalidade nos estados consiga, nos estados consiga espelhar esses títulos. Que títulos a gente tem? Agora a gente está começando ao contrário, agora é popularizar. Você acha que esse título mundial ajuda nesse crescimento? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O feminino ganhou uma competição internacional ano passado, o World Games, equivalente ao Mundial, agora repetiu. Então a gente acha que tem tudo para crescer. Obrigado, Antônio Guerra Peixe, parabéns. Esse título, o primeiro título mundial da seleção masculina no handebol de areia, Lucas. E é um esporte muito legal e o Sport TV está transmitindo ao vivo, ajudando a divulgar, né, o handebol de areia, que sem dúvida brilhou, viu? Campeão no feminino, bicampeão no feminino, né, na verdade, e campeão mundial também no masculino. A festa brasileira é completa. Olha aí, das meninas e dos meninos também. Vale a pena a gente acompanhar essa grande festa aí brasileira aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Já já a gente vai voltar com muito mais para você. Não sai daí não, hein? Perdão, Lucas. Estava com um probleminha aqui, o que você me perguntou? Não, eu tô dizendo que agora é que caiu a ficha para todo mundo aí, que eles são campeões mundiais, tanto no feminino como no masculino, e agora a situação já está mais calma aí na areia, né? É verdade, agora todos já subiram, eu estou subindo também para receber a premiação aqui em cima. Aqui na areia todos os jogadores e jogadoras também brasileiras já não estão mais por aqui, todos subiram para receber a premiação dos 2 times campeões mundiais de 2006. Legal, Bruno, e a gente viu também aí, a gente está vendo nesse momento, né, o troféu, a medalha, tudo muito bonito para esse Campeonato Mundial de Handebol de Areia. Vamos aproveitar enquanto não acontece a premiação para dar uma olhada no jogo, né, de hoje. Nós tivemos aí, tanto no feminino como no masculino, a seleção brasileira vencendo, claro, conversando sempre com o Leone Nascimento. Foi uma conquista muito aguardada, tanto no feminino, principalmente no masculino, e o Brasil acabou ficando com o título mundial. A gente está vendo aí alguns detalhes do jogo no feminino, e o Brasil no feminino tem a impressão de que era até mais certo o título para a seleção brasileira no feminino do que para o masculino, né, Leone? É verdade, o Brasil já tinha um título anterior e depois a equipe, na própria competição, vinha mostrando uma superioridade bastante acentuada, vamos dizer. Embora a Alemanha e a Rússia tivessem 2 equipes também consideradas entre as favoritas, eu achava, e eu acho que todos os aficionados do handebol achavam que o Brasil seria campeão. E um time liderado pela Darlene, a Zezé com 37 anos, né? A Zezé 37 anos, a Edna 40 anos, um grupo
muito experiente e um grupo que se superou. As meninas estavam falando aí sobre a importância desse título mundial. A Zezé muito emocionada, a emoção tomou conta das brasileiras. E a gente está vendo alguns momentos do jogo, a Darlene também muito bem. Enfim, realmente o destaque da seleção brasileira no feminino, na sua opinião, Leone, foi a Zezé mesmo? E você citou a Zezé é um ícone do handebol brasileiro feminino, principalmente. É uma jogadora já há anos de seleção e muitos anos conquistando a melhor jogadora sendo a melhor jogadora do Brasil. E hoje foi para a praia, porque está com 37 anos,